Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do Instagram, pessoal do Face. Boa tarde, sejam bem-vindos à minha live. Passo a passo com Beth Browninger. Eu, de novo, esqueci do meu microfone, gente. Mas vamos lá. Eu vou pegando enquanto vocês vão me olhando aí. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Peraí. Boa tarde. Feriado, né, gente? Feriado engraçado esse aqui em São Paulo. Então, estamos em São Paulo. São Paulo hoje é feriado. Feriados marcados aí em cima da hora. Muito bem. Hoje, então, gente, aqui na live, para quem tá entrando agora, não sabe muito bem, nós estamos trazendo sempre um tema importante, um tema legal sobre introdução alimentar. A introdução alimentar, ela é uma fase muito complicada e muito difícil. Tô colocando um negócio aqui agora, não sei voltar, gente. Oh, meu Deus. É muito difícil para as mães poderem. Agora eu voltei. Para as mães poderem estar enfrentando, estar passando. É um momento delicado, é um momento de vários medos, de várias angústias. E de repente, quando a gente se prepara mais, a gente passa por isso de uma maneira mais fácil, de uma maneira menos dolorosa, né? Porque para algumas mães, para algumas duplas, na verdade, que a gente fala, né, a mãe e a criança, esse momento é um momento difícil. É um momento de muitas cobranças familiares, é um momento de muitos questionamentos. Estou fazendo certo? Não estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo alguma coisa que vai prejudicar a saúde do meu bebê lá na frente? Ou agora eu estou colocando meu bebê em risco? Essas dúvidas vão norteando assim, ó, as nossas atitudes. Então, uma hora eu faço uma coisa, aí depois eu mudo porque eu acho que eu tô fazendo errado. Essas coisas vão mudando as atitudes na nossa mente e pode levar a gente a realmente fazer coisas inadequadas para o bebê e vão trazendo um sofrimento desnecessário, né? Porque se a gente estudar, a gente se preparar, a gente adquirir conhecimento sobre quais os objetivos dessa fase, o que eu espero, o que eu vou fazer em cada etapa dessa fase, o que é esperado para o bebê, eu vou passar por isso com tranquilidade. Então, a minha ideia nas lives aqui é trazer esses assuntos que dizem respeito à introdução alimentar e que vão ajudar vocês a enfrentarem isso de uma maneira fácil, a passarem se divertindo junto com o bebê. Isso é muito legal, né? Quando a gente consegue ensinar o nosso bebê a comer de uma maneira divertida, né? Além de segura e saudável, ela tem que ser divertida, tanto para a mãe, né? Para a mãe, para o pai, para quem está junto com essa criança, para quem está alimentando essa criança, quanto para o próprio bebê, né? O bebê não tá lá paradão, quieto, recebendo qualquer coisa que acontece com ele. O que nós vamos buscar é isso, é essa participação do bebê e essa atitude participativa da mãe e do bebê com relação à comida, para que ele aprenda a comer e coma de uma maneira gostosa por muito tempo, certo? Espero então que vocês gostem do conteúdo de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho da dúvida de uma mãe. Vamos lá. Peraí,
senhor Hugo, meu querido amigo Hugo. Vou chamar uma pessoa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Hugo? Acho que tá conectando. Gente, eu tô aqui no Face e aqui no Instagram. Convidei, deixa eu tirar o microfone, senão o povo do Face não escuta, Hugo. Boa tarde, Hugo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querida. Hugo é meu companheiro lá no nosso consultório, no Espaço Obara. A gente tá aqui em São Paulo, gente, então, para quem conhece a Vila Mascote, aqui em São Paulo, na Zona Sul, nosso consultório fica lá. E o Hugo atende comigo, né, Hugo? Hugo, acupunturista. Conta aí, Hugo, tudo que você faz lá. Bom, gente, primeiramente, boa tarde, né? Quero dar uma ótima tarde para você, Beth. Novamente, é uma satisfação imensa tá fazendo parte aí desse grupo, né? Vamos lá. No caso, lá no consultório, gente, eu trabalho com acupuntura, reiki e barras de axis, né? E no caso, junto com a nutricionista, temos também fisioterapeuta, temos odonto, temos fonoaudióloga no nosso espaço, né? Enfim, temos várias especialidades. Vamos falar do dia da noite de hoje? Um pouquinho? Sim, claro! Os nossos spoilers! Então, por que o Hugo tá participando hoje, gente? Aqui ele deu uma visitinha nessa live de hoje, porque hoje à noite nós vamos fazer uma live especial. Eu convidei o Hugo para participar, bolar aí junto, né, Hugo? Na verdade, a ideia foi do Hugo e a gente tá usando a princípio aqui o canal Beth Browninger. E a gente vai falar sobre imunidade. Então, nós vamos juntar aí os nossos conhecimentos para poder dar para vocês mais informações a respeito de imunidade, que o assunto é a bola da vez, né, Hugo? E tem tido muitos questionamentos, né, tanto da sua área quanto da minha, o que a gente faz? E a ideia é a gente discutir um pouquinho isso, né, Hugo? Sim, verdade. Nós vamos falar um pouco sobre a respeito da alimentação, com a ótica tanto oriental quanto ocidental. Vamos falar um pouco sobre a respeito de algumas vitaminas, né? No caso que os alimentos traz, né, para cada um de nós. No caso também vamos falar também um pouquinho sobre as cores dos alimentos, que por sua vez está correlacionado com alguns órgãos também, tá? Eu vou esperar todos vocês às 21 horas hoje, hein? Às 21, não esqueça. Isso, hoje 21 horas, então vamos ter aí um tempão para falar sobre tudo isso, né, Hugo? Juntar um pouquinho aí do Oriente com o Ocidente, com todos esses conhecimentos, para a gente tentar entender um pouco mais o que a gente pode fazer, né, para melhorar a nossa saúde, a saúde da nossa família nesse contexto atual aí dessa infeliz pandemia que vivemos no momento. Certo, Hugo? Hugo Paino, gente, fala aí os seus contatos, suas redes, Hugo. Oi? Desculpa, cortou. Cortou. As suas redes para as pessoas te encontrarem, fala aí um pouquinho. O Hugo tem um canal no YouTube. Tá cortando. Aqui eu tô ótima, mas tudo bem. Peraí. Tô falando das suas redes sociais. Hugo Paino Oliveira, e tem o Face e o YouTube e o Instagram. Mas a live vai ser feita aqui no Instagram Beth Browninger. Vamos ver se a gente consegue fazer no Face também. Oi, melhorou? Ah, agora você voltou pra mim. Não sei se eu tô aí pra todo mundo.
Não, tô falando só dos seus contatos, Hugo, Oi, voltou? do seu canal. E que a gente vai fazer aqui, né, pelo Beth Browninger. E por favor, divulguem, né, para quem vocês conhecem aí que tem interesse nesse assunto. Acho que vai ser Beth, bem produtivo. De novo. Maria Rita aqui falando que vai vir, travou também, né? E peraí, gente. Vamos ver. Então é isso, pessoal. Espero que vocês possam estar presentes e aproveitar aí o conteúdo que a gente vai trazer com muito amor, com muito carinho, para que a gente possa unir forças nesse momento, né? Isso é um momento muito delicado que a gente está vivendo e pensando agora um pouquinho nas nossas mães, né? O meu canal aqui é voltado para as mães. As mães também têm que se cuidar para a gente poder cuidar dos nossos bebês, né? Se a gente não tá bem, e eu acho que hoje todo mundo tá vivendo um momento muito estressante, né? Por mais paz e amor que eu seja. Oi, voltou! Você tá me vendo agora? Desculpa, falaram gente. que tava Travou travando aqui. Mas acho que travou mesmo. Tá caindo a conexão, tá? O que tem acontecido, gente, é que Você tá travado. é muita gente no digital, né? Tem acontecido isso com alguma frequência. Estou tentando me reconectar aqui no Instagram. Está me ouvindo, Hugo? Não, né? Acho que ninguém tá me ouvindo. Tá travada. Peraí. Kátia, tá travada? Eu estou ouvindo, mas eu não sei se vocês estão ouvindo também. Mas ok, Hugo, você tá me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Rita, que acabou de me mandar um joinha. Você está me ouvindo? Tô. Você está agora, Hugo? Agora Então, eu não sei se isso tem acontecido com alguma frequência, né? Porque acho que tem um uso, sei lá, animal dessa rede toda hoje em dia. Muitas lives estão tendo isso, né? Acho que essa pandemia serviu para isso também, né? Testar os nossos... Até onde a gente consegue ir com esse digital. Perfeito, Hugo! Mais alguma coisa? Rita respondeu, obrigada. Espero vocês lá. Então, até às 21 horas, Hugo! Tchau, tchau. Tchau, querido. Fica com Deus. Amém, vocês também. Hugo, então, participando aqui com a gente. Hugo é uma pessoa maravilhosa. Vocês vão ver lá na live como ele tem conhecimento, gente. É uma pessoa de um coração maravilhoso e que vai produzir, assim, um conteúdo muito legal comigo. A gente veio trocando essas ideias, porque realmente vem juntando muitas perguntas a respeito da imunidade, da alimentação, como que a acupuntura pode ajudar nesse momento, né? Então o Hugo é acupunturista e ele traz isso pra gente, e juntando um pouquinho com os saberes da medicina oriental com respeito à alimentação. Eu vou descobrir também com vocês algumas coisas, então vai ser bem legal. Espero que vocês possam estar presentes. Então, hoje, 21 horas. Agora, eu queria voltar para o tema da live de hoje. Hoje, então, eu gostaria, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloquem aí que está tudo aberto.
para a gente conversar e para a gente trocar ideias e eu responder as dúvidas de vocês. Se travar de novo, por favor, me avisem, que daí, sei lá, mudo de lugar aqui para ver se melhora. O que eu gostaria de trazer hoje, conversar com vocês, foi uma dúvida que me chegou ontem. Eu vi hoje de manhã, chegou ontem à noite, de Portugal, né? Da Andreia, uma querida portuguesa, e que ela trouxe uma dúvida bastante... já travou aqui para mim de novo. Vamos ver se eu, mudando aqui um pouquinho, se melhora. Ela trouxe uma dúvida a respeito do bebezinho dela, né? Então, ela tem acompanhado os conteúdos e ficou com uma dúvida que é uma dúvida comum, né? E é disso que eu falo, da gente se preparar para esse momento, que é um momento difícil, é um momento complexo, na verdade. Não necessariamente difícil, mas complexo. O que aconteceu com o bebezinho da Andreia é o seguinte. A Andreia começou a introdução alimentar dele com 5 meses e um pouquinho. E optou em oferecer a sopa, tá? E nos primeiros dias, ótimo, ele sentou e comeu lá um pouquinho da sopa, mas passado alguns dias, na verdade 5 dias, ela está começando a ficar desesperada, porque acha que ao invés de evoluir positivamente, ele está evoluindo negativamente, ele está piorando, ele está tendo dificuldades em aumentar a quantidade de alimentos que ele consome, tá? Então, isso é um problema muito comum, é uma expectativa que a gente vai ter com relação à quantidade de comida. E aí ela me manda mensagem questionando isso, né? É normal? Não é normal? Será que tá acontecendo alguma coisa? E tem uma outra questão que ela coloca, a Andreia, que é além da quantidade, ela percebe que ao fim, né, da refeição, ele começa a ficar angustiado e começa a chorar, né, a ponto de chegar a chorar. E isso é muito comum também, tá? Então vocês vão percebendo isso nos bebês de vocês. Você começa a alimentação, a refeição, e ele tá lá de boa e de repente ele começa a ficar angustiado e ele começa a chorar. Ela tira ele e ele fica realmente, é um choro que ela identifica como choro de fome. Ela amamenta ele e ele fica feliz da vida, enfim. E aí ela se pergunta, caramba, se ele está com fome, por que que ele não comeu? Por que que não está comendo se está com fome? Então, isso é uma dúvida, sim, que acontece. Por quê? Porque a gente está olhando para um outro objetivo, que não é o objetivo do bebê, né? A gente está olhando para o alimentar, para suprir as necessidades do bebê, da alimentação. E o momento da introdução de alimentos não é para isso. O momento da introdução de alimentos é um momento para orientar o bebê, apresentar ao bebê um mundo que ele ainda não conhece, que é o mundo dos alimentos. Então ele vai aprender o cheiro, é isso que vocês vão ensinar para o bebê, o cheiro dos alimentos, a textura dos alimentos, a cor dos alimentos. É isso que o bebê vai precisar aprender nesse momento. Não é comer, não é a quantidade, mas o nosso coração fica se questionando com relação à quantidade do bebê. O quanto que o bebê come, o quanto que o bebê não está comendo. E a gente vai ficando com muita angústia, porque o bebê não está comendo aquilo que a gente
gostaria ou espera que ele coma. Então, o que acontece com esse bebezinho, o bebezinho da Andréia? O bebê da Andréia, ele está há 5 dias só sendo apresentado a comida, tá? E aí, ela está trocando o horário da mamada pela comida. E isso a gente não faz. Ô, Beth, mas o bebê não tem que estar com fome para comer? Sim, o bebê tem que estar com fome para comer. Você come sem fome? Às vezes a gente come, né? Dependendo do que é. Mas, já foram na casa de alguém? Nossa, saiu do restaurante, almoçou, comeu pra caramba, aí você foi visitar alguém. Aí chega lá, a pessoa quer que você come. E aí você não quer comer, a pessoa insiste, fica aquela relação ruim, não sei o que, e você não quer se ofender, né? Foi lá visitar aquela tia querida, tá, que você não vê tanto tempo. Nossa, chegou na hora do almoço, senta e come. Não vou comer, te obrigado. Não, senta e come. Não, acabei de sair do restaurante. Não, senta e come. Aí você senta e come. Duvido que você come com prazer. Por mais gostoso que seja a comida da sua tia. Porque o estômago tá cheio. Então, o bebê, quando ele vai comer de estômago cheio, realmente ele não come, né? Então, tem que ter, sim, um tempo entre a mamada e a refeição para que ele tenha fome. Porém, se ele está com muita fome, se eu estou com muita fome, eu não quero pensar, eu quero resolver o meu problema. Aí, de novo, vou pedir para vocês colocarem no lugar do bebê. Você chega em casa e você está morrendo de fome. Fome aqui, ó, fome no estômago, tá doendo. Aí você chega em casa e fala assim: legal, agora eu vou pegar a salada, eu vou lavar, eu vou higienizar, aí eu vou pegar a carne, aí eu vou preparar, aí eu vou não sei o que, aí não sei o que, aí eu vou pôr a mesa bonita, aí depois de 1 hora eu vou sentar e vou comer. É isso que a gente faz? Não. Nessa hora o que a gente quer? Algo rápido. É nessa hora de desespero que a gente abre o freezer, tira aquele troço pronto, enfia no micro-ondas, em 5 minutos está pronto. É nessa hora que eu pego o pão e enfio qualquer coisa dentro, porque eu tô desesperada de fome. Se o meu bebê estiver desesperado de fome, ele não quer lavar a salada e fazer, ele não vai querer descascar o abacaxi, ele vai ele vai querer a praticidade, como a gente quer, do pacote de bolacha, que tá pronto, que é rápido. Qual é o pacote de bolacha do meu bebê? É o peito, né? É o mamá, que ele já conhece, que é fácil, gostoso, ele sabe que aquilo sustenta ele, tira ele daquela agonia que ele tá, né? Porque a gente sabe que é fome, o bebê, ele ainda tá aprendendo a entender a sensação do corpo dele. Então, se o meu bebê estiver com muita fome, ele não quer comer comida, ele quer o mamá, ele quer o peito, ele quer a mamadeira. Ele quer aquilo que ele já conhece, que ele já sabe. Ok? Então tem que ser um meio termo. Não pode ser tão próximo da mamada anterior, mas não pode ser tão próximo da próxima mamada. O horário da próxima mamada. Senão ele não vai conseguir se concentrar para comer. Ou porque ele não tá com fome, ou porque ele tá com muita fome. Né? E nenhum dos dois vai ser legal. Então tem que ser no meio do caminho, tá? Então, esse é um ponto importante, porque aí o bebê senta e ele interage com o alimento. Vou usar de novo o bebezinho da Andréia. O bebê da Andréia tem 5 meses. E outra coisa que eu conversei um pouquinho com ela. 5 meses, gente, o bebê não tem o mesmo interesse pela comida, ou por qualquer outra coisa, que um bebê de 5, 1 mês é pouco pra gente, mas é muito pra vidinha do bebê. Então, quanto mais próximo de 6, mais desperto para esse interesse de comer ele vai estar. Ele vai interagir melhor com o alimento, né? Ele vai querer pegar, a cor vai chamar atenção e tudo isso favorece ele a comer. E quando tem essa interação toda perto de 6 meses,
Isso traz aprendizado para o bebê. O bebê vai aprendendo, né, cor, sabor, cheiro, gosto, textura. Ele vai aprendendo que aquilo mata a fome. Olha só que coisa interessante. Porque antes o bebê não sabe disso. Eu sei como mãe que aquilo lá é para matar a fome, o bebê não sabe. Então, se eu ponho, né, o alimento e ele consegue dar conta de comer, ele vai ter essa sensação dentro do estômago, a gente entende esse processo, o bebê vai aprender esse processo. Olha, matou a fome, me tirou também daquele desespero, né? Me saciou, isso é muito legal. É um super aprendizado. E tudo isso, gente, são conexões neurais que o bebê está fazendo, que vão ser importantes para a vida inteira dele, não só com relação à alimentação, porque é o desenvolvimento do próprio cérebro do bebê, que faz com que, né, haja um uso desse cérebro de uma maneira mais potente, vai potencializar tudo isso. Isso é muito legal. A Marie Pães Artesanais está falando assim: eu sempre queria que meu filho comesse muito, mas depois eu relaxei. Então, o que acontece, né, Marie? Se você quiser entrar e discutir um pouquinho... Ó, gente, a live tá aberta. Se vocês quiserem solicitar aí para entrar, podem ficar à vontade. É um pouco disso, né, Maria? A gente começa a se fixar nessa questão da quantidade e aí a gente perde o que está em volta deste processo, né? Porque quando o bebê começa a comer, ele vai comer pouco mesmo. Ele não vai comer em grande quantidade. Talvez ele nem coma, ele só esmigalhe tudo. Mas se eu tô olhando só para a quantidade, eu me estresso. Eu tenho que ampliar o meu horizonte. Eu tenho que ver que tudo é aprendizado. Aceitar sentar na cadeirinha já é um aprendizado, né? Outra coisa da historinha da Andréia que a gente pode puxar de observar e puxar aí de dúvidas. É o sentar mesmo, é o tempo que ele fica nessa cadeirinha. Um bebê de 5, 6 meses, ele está começando agora a sentar, né? Ele senta em torno de 5, 6, e isso é um dos sinais de prontidão. Eu falei isso na última live da terça-feira. Terça-feira eu faço live às 22h27. E é justamente para pegar esse pessoal aí que já botou o bebê para dormir e o pessoal de outros países, tá? E aí o que acontece? Eu ponho esse bebê lá sentadinho e o meu bebê, por mais que agora ele já consiga sentar, isso também cansa ele, né? Então imagina fazer uma atividade diferente, ter todo aquele estresse, porque o comer é um pouco estressante para o bebê, porque ele põe a língua, aquele negócio cai, e aí volta, e aí ele não sabe o que faz com aquela língua, ainda numa posição que exige do corpinho dele. Mais ou menos é uma ginástica, ficar sentadinho ali, então cansa. Dá para deixar o bebê no cadeirão meia hora, 1 hora, para comer aquela quantidade que a gente quer que ele coma. Ele vai ficar irritado, ele vai ficar nervoso, e ele não vai conseguir comer, né? E aí a mãe fica nervosa, irritada, e aí acha que o bebê não vai comer mesmo, e aí vai gerando toda essa ansiedade, essa angústia, e vai tudo, vai se unindo em quê? Em um ponto em comum, que é a comida. E aí aquilo que era para ser uma diversão, aquilo que era para ser gostoso, aquilo que era para ser divertido, aquilo que era para ser um aprendizado, se transforma no ponto de conexão com essa angústia que eu estou sentindo. E justamente o que? A comida. E ele vai comer para sempre o resto da vida dele. É nesta hora que o meu bebê começa a desenvolver uma relação não saudável com o alimento, que pode piorar e que pode se tornar problemática até com consequências na vida adulta. Tá? Então,
é um momento muito importante da gente olhar para o ensinamento. Tenham calma, observem o bebê de vocês. E olha que interessante na história da Andréia, que eu parabenizei ela também. Andréia está olhando o seu bebê. Né? Ela conseguiu identificar quando que ela não entendeu bem ainda por que daquilo tudo, mas ela entendeu que tem alguma coisa errada. Então ela não simplesmente tirou o bebê do cadeirão e deu peito, então para, não vou tentar mais, ou botou ele na frente da televisão, né, para distrair, já viram isso? Ou canta, dança, pula, quando o bebê abre a boca, põe lá a comida dentro da boca dele. Já viram? Já vi muito isso, gente. Uma técnica para o bebê comer. Totalmente errada, invasiva, né? Tá tirando a liberdade do bebê. Né? Hoje nós estamos cerceados tanto da nossa liberdade, vivendo esse caos da pandemia, né? Às vezes até se questionando se isso é válido ou não é válido, e até quando os governos podem nos cercear ou não, e a gente faz isso de repente com o nosso bebezinho, quando ele está começando a comer. Né? A gente tá esperando, a Marita falando aqui, essa sou eu. Você fazia isso, Rita? Mandava o bebê abrir a boca para enfiar, esperava quando ele abria a boca. Então, isso não é bom, gente. Eu sei que tem uma hora que dá o desespero e a gente só quer que o bebê coma. Mas eu estou falando com vocês, mães que estão começando ou que vão começar a introdução alimentar dos seus bebês. Então, a introdução alimentar, ela começa, né, no primeiro dia lá, na verdade até antes, né, eu oriento algumas coisas antes, e aí ela se estende, ela não termina em 15 dias, ela não termina em um mês. E às vezes a gente tem muito isso na cabeça, porque eu passo no pediatra, ele fala assim, olha, a próxima consulta ele vai começar a comer. Aí você vai lá na próxima consulta, né, ele tá com 5, você vai passar com 6, o 6 ele começa a comer, aí na próxima consulta é mais ou menos como se é uma prova. Eu tenho muitos amigos pediatras e que eles tentam tirar muito disso da cabeça da mãe, mas parece mesmo. Mas são poucos, porque a maioria acaba orientando muito rapidamente a alimentação, não dá o devido tempo para essa mãe, para esse bebê. Então, o que parece? A mãe fala assim para mim, não, mês que, daqui 15 dias tem consulta com o pediatra. Ele precisa estar comendo, e ele vai me perguntar se eu dei, se eu não dei, se ele está comendo. É como se o médico fosse dar a nota, né? Se aquela mãe fez certo ou não fez certo, né? É assim, gente, que a gente se sente. Mas não é para ser assim. Não precisa ser assim. O meu bebê, ele tem meses para começar a comer. Ele pode demorar meses para comer, porque a introdução alimentar, ela se estende ao longo do primeiro ano de vida, certo? Na verdade, esse bebê ainda vai estar conhecendo as coisas no segundo ano de vida. Então, vamos ter calma, observar o bebê e oferecer aquilo de maneira natural, gostosa e divertida. Não é que o bebê come o quanto quer e vai viver de leite materno. Mas nós temos que achar um meio termo. Porque eu sei também que a gente conhece muitas histórias de crianças que não comem. E que isso angustia bastante. De crianças que só vivem no peito. Ou que só vivem de mamadeira, com engrossante. Porque não come outra coisa. Não é isso que é pra gente fazer no primeiro ano de vida. Mas a gente tem que ter um equilíbrio. Não pode só mais viver de leite. Mas eu não posso tirar tudo e querer que o meu bebê só coma em um mês. Tá? Não são todos os bebês que em um mês estão batendo pratão, almoço, jantar, comendo 3 frutas por dia. Não é assim que funciona para a maioria dos bebês. Então, se a mãe tem isso na cabeça, de que em um mês ela vai ter que voltar no pediatra, vai ter que contar que ele tá comendo 2 frutas, o almoço, o jantar, nossa, que tá show de bola, ela pira nesse um mês. E quem pira junto com ela? O bebê, né?
Porque é bastante difícil, é uma tarefa difícil. Esse bebê nunca botou nada na boca que não seja o peito ou o bico da mamadeira para ser alimentado, para se alimentar. Então ele vai descobrir tudo isso. Ele vai descobrir a língua, esse reflexo. Terça-feira eu falei bastante do reflexo de Gag, que é essa questão que, né, ele quer botar para fora aquilo que ele está comendo. Então tem muitas coisas que acabam atrapalhando um pouquinho esse aprendizado dele, que são naturais, mas que é isso. É como o andar e levantar. Ninguém espera que o seu bebê um dia desça lá do sofá e saia correndo 3 quarteirões. Não é assim que ele vai aprender a andar, né? Ele vai demorar um tempo. Ele vai primeiro engatinhar, ele vai cair várias vezes. Ele vai talvez parar de andar por alguns tempos depois que ele cai. Tem bebê que fica 3, 4 dias, tem bebê que passa semana, 10 dias para depois voltar a ficar de pé de novo. E na comida é a mesma coisa. Então a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que confiar no bebê e tem que manter o caminho, né? Manter a nossa constância, a nossa frequência. O bebê às vezes sai e ele volta pro caminho, se ele sabe qual é o caminho. Se cada hora a gente fizer uma coisa, o bebê se perde. Aí não tá gostando da cadeirinha, então eu boto na mesa. Aí não tá gostando da mesa, eu boto no colo. Aí não tá gostando do colo, eu boto no carrinho. Não é que não tá gostando do lugar, ele precisa se adaptar àquilo primeiro, para depois começar a comer. Certo? Então a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paz no nosso coração, pra gente conseguir ajudar o bebê nesse momento. Então é se desligar um pouco dos nossos desejos, para dar espaço para o bebê desenvolver aquilo que ele tem que desenvolver. E a gente só consegue isso se a gente está entendendo o porquê que a gente está fazendo tudo isso. Então, se a gente se preparou para esse momento. É muito interessante, a Rita tá colocando aqui, que legal essa comparação entre o caminhar, nunca tinha pensado assim. Sim, né? É uma grande habilidade, né? Exige muito do cérebro, do corpo do bebê aprender a caminhar, e da alimentação, para mim, não sei se é porque eu sou nutricionista, né? Mas é mais complexo você aprender a comer do que aprender a andar, tá? Porque tem muito mais coisa que envolve esse momento de você se alimentar do que o próprio andar. Mas são 2 momentos muito importantes da vida do bebê e muito esperado pelos pais, né? Então, isso é uma das coisas para a gente pensar. E sempre se colocar no lugar do bebê, tá? Esse exercício que eu fiz com vocês, de vocês pensarem no momento que vocês estão morrendo de fome, o que vocês querem, né? A gente quer o que é mais rápido, o que é mais fácil, que a gente já conhece. É assim, tá? E esse exercício de se colocar no lugar do bebê faz a gente entender melhor o que o bebê está sentindo e o que o bebê precisa, né? Porque senão a gente se apega muito ao que a gente acha, o que a gente deseja. Nem sempre é a mesma coisa. Ele vai bater um pratão de comida, mas não vai ser no primeiro mês, provavelmente. Certo, gente? Então, por isso que eu trago esses assuntos para a gente discutir e para vocês pensarem um pouco mais a respeito de tudo isso, né? Que todos esses fatores que envolvem a introdução alimentar é um momento que tem muitos detalhes e, infelizmente, são poucos os pediatras que conseguem desenvolver tudo isso na consulta, no acompanhamento médico. Por quê? Porque não é só isso que eles fazem, eles têm que tirar mais 1000 e outras dúvidas de mais 1000 e outros assuntos que vocês levam para eles. E mesmo que ele ficasse 2 horas em uma consulta só falando de alimentação, seria pouco para conseguir abordar tudo isso que é necessário. Então, eu sempre oriento as mães, preparem-se a partir do 5º mês, comecem a estudar, a pensar a respeito. Isso faz a diferença, é um investimento, né? Após que vocês investiram bastante na gestação a gente investe bastante, né? Entender o parto, que tipo de parto, que anestesia, nossa, a gente fica melhor que um obstetra, tanta informação que a gente junta.
E na parte da alimentação é importante a gente ter isso também. Busque informações de valor, conteúdos que são realmente de fontes seguras, tá? Tem muita gente falando de alimentação e tem muita coisa certa e muita coisa errada, como todos os outros assuntos disponíveis, né, na internet. Então tomem cuidado, tá? Busquem as orientações do pediatra, pensem no que é importante para a família de vocês, busquem conteúdos relevantes de fontes seguras. Orientem-se pelo Caderno da Saúde do Ministério. O Ministério da Saúde tem desenvolvido um material muito bom sobre alimentação, sobre introdução de alimentos também. A Sociedade Brasileira de Pediatria também é outra referência importante. São normas e condutas que os pediatras seguem para introduzir a alimentação dos seus bebês, baseado no que é consenso mundial aí em outros países. Então é importante que vocês se apropriem dessas informações e consigam pensar a respeito disso por algum tempo antes de iniciar a prática mesmo, antes de começar a dar a papinha para o bebê, ok? Porque senão as coisas vão ficar muito difíceis, né? Vai acontecendo, você não sabe, aí você vai pensar e você vai testar e as coisas podem sair um pouquinho do controle, ok? Então, para quem quiser mais conteúdos meus, no Facebook, Beth B Nutricionista, no Instagram, Beth Browninger, e tem o canal do YouTube, Beth Browninger também. Lembrando que hoje à noite, às 21 horas, tem a live especial, onde eu convidei Hugo Paino, acupunturista e reikiano. Ele é acupunturista, reikiano, farmacêutico e praticante de barra de axis, né? Então, ele entende muito e a gente vai discutir um pouquinho sobre imunidade. Então, estão convidados no meu perfil, Beth Browninger, no Instagram, a fazer parte da nossa live hoje à noite, 21 horas, sobre imunidade. Foi um prazer estar com vocês. As minhas lives são às quintas, né, às 2h17, que é essa que vocês estão vendo agora, e terça-feira às 22h27. Dúvidas? Direct, podem mandar mensagem, pode colocar nos comentários, como fez a Andrea aí de Portugal, e a gente vai se comunicando através disso tudo para conseguir cuidar dos nossos bebês. Ok? Muito obrigada, gente. Luz, paz, muito amor para vocês, para a família, para o bebê. Beijo, gratidão.